Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Vasco ou torcedor do Vasco da Gama, tudo bem? Espero que sim. Neste vídeo eu quero conversar com você sobre o Franco Fagundes, que pode ser o novo reforço do Vasco. E neste vídeo eu quero falar não somente do jogador dentro de campo, mas quero contar para vocês histórias que considero importantes, né, e que permeiam a vida do jogador e que são interessantes para quê? Para que nós possamos entender esses aspectos sutis que fazem parte da vida de um futebolista e até que ponto isso podem contribuir ou não para a adaptação deste jogador ao Vasco da Gama. A adaptação que é sempre algo muito complicado, né? E diz muito sobre o sucesso de uma contratação ou não. E particularmente no caso do Vasco da Gama, alguns jogadores sul-americanos nem sempre têm se adaptado tão bem ao gigante da colina, né? Então, em virtude disso, importa muito que nós entendamos um pouco mais como é a vida desse jogador. Como é que ele se constrói como jogador? De onde vem o Franco Fagundes? Quais são as questões que permeiam o psicológico do jogador? Em que sentido isso pode ajudar esse jogador a se adaptar ao Vasco da Gama? Vamos lá, gente. Antes disso, contudo, permita-me só deixar para vocês aqui uma dica. Silvio, por favor. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet. Acertou, tá pago. É isso mesmo, gente. Acertou, tá pago. Esta é a PagBet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida? Não. É uma casa de aposta aí que tá chegando aqui no futebol do Brasil, não tão conhecida como outras aí, mas ela tem de tudo para ser a mais popular do Brasil, gente. R$1. Com R$1, você pode depositar e já começar a jogar. Não tem nenhuma casa de aposta no mundo que seja desse jeito. Por isso que vai ser a mais popular aqui do Brasil, tá bom? As cotações são sempre muito altas, né? Você pode assistir jogos em tempo real. Você pode também ter um atendimento humanizado 4 horas da manhã, gente. Se você entrar em contato com os caras, você vai ter atendimento. E não é de robô, tá? É de um ser humano, tá? Então, assim, eu acho fantástica essa casa de aposta justamente por isso. Ela é muito popular, né? Ela é muito eficiente, ela te trata de fato como um consumidor, né? Se você acertou, se você ganhou dinheiro, você vai receber imediatamente. Nada é burocrático, o cadastro também é muito simples, então deixa a dica para você. Usando o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado, você pode se cadastrar lá na PagBet e de quebra, a gente jogar aí, fazer sua aposta aí nos vários jogos que vamos ter da Copa São Paulo de futebol júnior, por exemplo, tá bom, gente? Fica a dica aí. Voltando a falar do Franco Fagundes, bem, é um garoto de 22 anos, que tem 1,87 m aqui, é da canteira ali fez a sua base entre Bandeirantes e o Danúbio, e neste momento, quando tinha 18 para 19 anos, né, ele que, quando era garoto, era visto como um verdadeiro mágico, aquele cara que tirava coelhos da cartola, um garoto que poderia ser um jogador profissional fantástico. Então, ele sempre foi empoderado como um grande jogador, né? Embora fosse apenas um garoto. Quando ele vai para a canteira, portanto, do Danúbio, com 18 para 19 anos, num certo momento ele começa a ficar depressivo. Ele começa a acreditar que ele não vai conseguir. Né? Ele começa a acreditar que ele vai falhar. Ele não vê, por exemplo, assim, nada no horizonte. Ele começa a entender que talvez poderia ser alguma outra coisa e não jogador de futebol. Ele não vê futuro como jogador de futebol. Ele começa a ficar muito triste. E isso acaba acarretando, por exemplo, uma dificuldade de aceitar os treinamentos. Ele vai para o treinamento, mas ele volta no meio do caminho. Ele não consegue chegar ao centro de treinamento. E quando chega, não consegue jogar. Né? Acaba recebendo muita bronca, inclusive. Vai para o canto, fica silencioso, começa a chorar. Né? E não dá certo. Num certo momento, a família dele, os familiares perceberam que a coisa estava ficando muito grave, mudam para perto do jogador, alguns amigos também, e aí começa um mutirão de irmãos, pai, mãe, amigos, para ajudar o Franco Fagundes a se recuperar. Alguns, inclusive, o tiram da cama, alguns, inclusive, o levam para o centro de treinamento, né? Outros vão buscá-lo quando ele sai do centro de treinamento, porque é muito importante levá-lo para o centro de treinamento, porque no meio do caminho, em geral, ele voltava. A partir de um certo momento, ele supera esse problema e até acha que ele era muito... no certo momento, ele até fala, né? Pô, eu era um bobo, né? Como assim desistir de ser um jogador de futebol profissional? E aí, meus amigos, ele ingressa no Nacional. É tido como uma grande promessa do futebol do Uruguai. Começa a temporada muito bem mesmo. Só que chegam no clube o Giliotti, o Nacho Ramírez e também o Soares. E ele sai da equipe e volta para o banco de reservas. Ora, tudo bem, ele aceita o banco de reservas. Contudo, outros jogadores da equipe poderiam sair, porque ele, e mesmo que ele tenha aceitado, ele começa de novo a ficar para baixo. Ele começa a não entender o que está acontecendo e volta a ficar silencioso. Neste momento, o Puma Rodrigues, é isso mesmo, acaba sendo aquela pessoa que traz ele de volta para a realidade. Dá muito conselho para ele, fala para ele que aquela bobagem dele ali, aquela dificuldade dele seria algo que ele lembraria com o símbolo
35 anos de idade, e daria risada desse tipo de coisa, né? Dá muito conselho para ele, fala que isso vai acontecer algumas vezes na carreira, que é normal, precisa superar, e ele supera. Ele entende e ele supera. De novo, depois que ele passa dessa crise aí, ele também acha que tinha sido muito bobão em ficar... poxa vida, eu sou um jogador de futebol de um dos maiores clubes aqui do futebol na América do Sul. Como assim? Eu tô querendo arrumar problema e tudo se ajeita. A partir daí, ele começa a se profissionalizar de verdade, gente. Porque ele é um jogador muito intuitivo, muito mágico, muito bom, mas que não se cuidava tanto. Não cuidava muito bem da alimentação, não cuidava muito bem, por exemplo, do café da manhã. Era um cara que fazia uma refeição por dia, ou almoço, ou jantar, ficava comendo lanche. Num certo momento, ele começa a entender, e também depois de muita conversa com um cara como Soares, ele começa a entender, né, que vários fatores, ainda que simples, podem interferir diretamente no desempenho dele dentro de campo. E a alimentação era um deles. Então ele começa a cuidar muito da alimentação, né? Chega a nutricionista do clube e pede uma agenda, né, de alimentação para que ele tenha jantar, tenha almoço, tenha café da manhã, tudo certinho na hora certa, né? Cada vez mais ele começa a ficar aficionado nessa história, por exemplo, de considerar tudo que pode interferir na carreira dele, né? E a partir daí ele começa também a assistir vídeos, né? Ele começa a assistir vídeos para ver o seu desempenho dentro de campo. E aí ele corrige um problema que ele tinha, que, na minha opinião, era um grande problema do jogador dele, do comportamento dele dentro de campo. Qual era o problema? Quando ele acelerava muito, fazia aquela jogada, acelerava muito, chegava perto do gol, né? Ele demorava demais para se recompor, ficava sem fôlego, né? E aí demorava muito para voltar. E aí, meus amigos, quando ele voltava, muita coisa já tinha acontecido, muitas oportunidades já tinham também sido perdidas, né? Porque não dá para ficar muito tempo ali perdido no final da jogada. Embora ele sentisse isso, entendesse isso, ao final de cada jogada, quando ele chegava na área, ele não tinha percebido. É quando ele vê os vídeos dele que ele passa a entender isso. Opa, eu ficava ali, olha só como ele demora para voltar. Ele começa a lembrar que isso acontecia por causa da ausência de fôlego. Ele percebe que tem alguma coisa com a condição física dele, que ela precisa melhorar. Então ele precisa, na verdade, melhorar cada vez mais a condição física e também precisa, evidentemente, dosar a condição física dentro de campo. A partir do momento que ele entende que precisa dosar, assim como precisa ter uma condição física muito boa, ele evolui bastante como jogador de futebol. Ele entende o seguinte, muitas vezes eu volto até o meio de campo. Quando eu volto até o meio de campo, quando eu conduzo essa bola até a área, eu chego realmente muito sem fôlego. Então, quando eu estiver muito atrás, o que eu tenho que fazer? Prioritariamente o passe. Em vez de eu conduzir a bola, eu tenho que fazer prioritariamente o passe. Eu tenho que fazer o drible, conduzir a bola quando for realmente muito obrigatório. Do contrário, eu tenho que fazer o passe. Um passe médio, um passe curto, um passe em profundidade, e aí passa a ter um passe extremamente sofisticado. Outra coisa, quando eu estiver perto da área, né, em vez de eu entrar na área para chutar, eu vou entrar na área numa situação muito favorável. Mas se eu tiver uma situação muito também agradável e benéfica para o arremate, eu vou arrematar de fora da área. Então ele passa a ter também um dos melhores chutes do futebol do Uruguai. Ou seja, tudo vem da leitura e do entendimento do que ele precisa fazer fora, dentro de campo, né? Isso tudo é a partir do entendimento que vem também dos vídeos. A partir dos vídeos ele percebe que ele é um jogador que ele pode perfeitamente ser um centroavante, sim, pode ser também um segundo atacante, sim, mas ele é sobretudo um 10. Um 10 que sim, pode pegar essa bola no balão do meio de campo e trabalhar através de um passe, de uma condução, de vez em quando, né? De uma inversão, mas é um cara também que pode, sobretudo, ser ainda mais letal quando estiver perto da área. Então, qual é o papel dele? É jogar nas costas de um centroavante. Ele é aquele tipo de 10 para jogar junto, nas costas de um centroavante, né? Para trabalhar junto com esse centroavante, fazendo esse passe, né? Usando o centroavante, inclusive, como despiste para fazer a jogada e finalizar diante da zagueirada. Tudo isso ele acaba entendendo. Então, ele passa a sofisticar bastante o jogo dele ali naquele terço final. Porque ele entende que ele é, sobretudo, um camisa 10 que pisa na área quando precisa, quando é necessário, um camisa 10 que vai buscar essa bola no balão de campo quando é necessário, um camisa 10 que vai se associar com o centroavante quando for necessário, um camisa 10 que precisa entender o seguinte, como é que eu faço para tirar vantagens, as maiores vantagens possíveis, né, dessa correlação de força que eu tenho com os zagueiros aqui à minha frente, né? Então é um jogador muito focado em resolver problema. Tudo que mostra a evolução do jogo dele, tudo que mostra a evolução do futebol dele, tem passado por assistir esses vídeos, tem passado por reflexões sobre a carreira, tem passado por entender que vários aspectos fora de campo podem interferir no comportamento dele dentro das quatro linhas, né? Então é um jogador que aprendeu a arrematar demais de fora da área com o pé direito e sempre que possível vai chutar de fora da área, chuta muito bem, como eu já falei para vocês. É um jogador que quando existe uma jogada de profundidade, ele sabe se posicionar muito bem, e aí como centroavante, inclusive, para fazer gols. Os gols dele geralmente são assim, ou ele faz gols nessas jogadas como se fosse um centroavante dentro da área,
ou faz gols arrematando de fora da área. Então, é um jogador muito focado, gente, em resolver problema. É um jogador, para vocês terem ideia, já tem um filhinho, né? E aí, ele é muito conhecido, ficou muito conhecido ao final da temporada, que ele termina praticamente como um dos grandes jogadores do futebol do Uruguai. E ele começou a ser conhecido nas ruas pelos torcedores. Por quê? Porque ele não tem carro. E, na maior parte do tempo, ele vai de ônibus para o treinamento, né? Por que ele vai de ônibus? Porque ele já falou, né? Eu tenho que canalizar todas as minhas energias aqui, né? Para comprar uma casa, já que eu tenho um filho, não é um carro. O carro vem em segundo plano. Qual é o jogador de futebol que faz isso hoje, gente? Qual? Ele quer resolver primeiro a situação da família dele, para depois cuidar dele, né? Claro que em algumas situações ele ia de carro, um carro emprestado de um amigo, mas na maior parte do tempo ele ia de ônibus para o treinamento. Então, este é o Franco Fagundes, jogador que vai chegar ao Vasco. Um jogador focado em resolver problemas. Um jogador que olha para a carreira e quer resolver tudo que tem de errado na carreira. Um jogador que só é o que é hoje, por quê? Porque olhou para o próprio desempenho dentro de campo e está sempre olhando para o desempenho dentro de campo, sempre focado em melhorar o desempenho dentro de campo. Então, uma movimentação dele dentro de campo, ela acaba se qualificando muito mais a partir do momento em que ele assiste insistentemente o comportamento dele em algum jogo. É isso. É um jogador também que cada vez mais é coletivo. Ele entendeu, por exemplo, que ele vai ganhar muita relevância, vai chegar com muita força, com muita relevância numa condição de arrematar, de guardar, de fazer o gol. Se ele trabalhar muito bem, se essa bola não estiver sempre com ele, então essa bola precisa estar com outros jogadores, né? Então, a partir do momento que ele entende isso, o jogo fica muito mais coletivo, o jogo dele, né? Então ele percebe que as coisas vão ser muito melhores para ele se forem melhores para a equipe também. Então ele começa a perder justamente aquele traço que ele tinha quando era garoto lá na várzea, nos campos de várzea ali do futebol uruguaio, que ele resolvia tudo. Ele cresceu assim, na base ele era assim, e ele hoje não é mais assim, porque ele tem esse entendimento que se for desse jeito, ele não vai para lugar nenhum. Esse é o Franco Fagundes. E no Majosa, é um bom jogador? É um jogador, em tese, gente, uma grande contratação. Porque é um cara focado em resolver todos os problemas que tem. É um cara que gosta de conversar com jogadores experientes, um cara que foi salvo por jogadores experientes, como o Puma Rodrigues e o Luizito Soares, para vocês terem uma ideia. Um jogador de família, um jogador que vai chegar no Vasco da Gama com muita fome, né? É um jogador que tem muita qualidade, um jogador que tem esses traços bem característicos de um camisa 10, né? E é um jogador que vai custar ao Vasco da Gama um valor aí um tanto quanto alto. O Vascão fez uma proposta de 6 milhões por 70% dos direitos, o Nacional queria 8 milhões de dólares por ele. Eu acho, sinceramente, que se eu fosse o Nacional, eu preferia vender, né, 6 milhões por 6 milhões, 70% dos direitos, talvez até por 5, do que 100% dos direitos por 8 milhões. Porque o Nacional ainda pode ganhar muito dinheiro com esse jogador, assim como o Vasco. Tá? Então eu acho que a proposta, o valor é justo. Por que é justo? Porque esse valor não vem somente do fato que o cara é muito promissor. Este valor vem do fato de que o cara tem proposta, tanto da Major League Soccer como também da Europa. Então, nesse sentido, eu acho que o valor está muito justo e acho que o Vasco vai fazer, sim, um grande negócio em tese se contratar esse jogador. Em tese, pode ser para o Vasco da Gama, de fato, um grande reforço, o Franco Fagundes. Um grande reforço, em tese. Tem questão de adaptação, de circunstâncias aí que interferem das maneiras mais desconhecidas, mas em tese, gente, é um jogador, até em virtude de ser muito focado em resolver o problema, até em virtude de ser muito maduro para a idade dele, em tese é um jogador que tem de tudo para dar certo no Vasco da Gama. Isso é uma belíssima contratação do Gigante para a temporada de 2023. É isso.